O despertar das potencialidades. A evolução não começa com a vida como a conhecemos. Antes do despertar, existe o mergulho, o arco involutivo. É o momento em que a centelha divina, a monada, desce através de reinos elementares invisíveis até atingir o ponto mais denso da existência, da matéria física. Nesta fase inicial, o ser elementar aprendeu a vibrar e agir nos diversos planos por onde passou, mas ainda como uma força da natureza. Ao chegar na matéria, ela se apresenta bruta e insensível, como uma pedra preciosa que ainda não foi lapidada. O objetivo da evolução é transformar essas potencialidades adormecidas em faculdades ativas e sensibilidade real. 2. A escola da matéria, minerais e vegetais. No reino mineral, o ser em estágio evolutivo recebe seu primeiro choque, enfrentando o fogo e a pressão das profundezas. Por ser uma etapa de extrema densidade, é necessária muita força para que a sensibilidade comece a brotar. Através da estrutura dos cristais, a monada aprende a lição da coesão. É o primeiro passo para a conquista dos sentidos. Ao avançar para o reino vegetal, aquela consciência antes bruta começa a florescer em sensibilidade. Ela ainda sonha, mas já reage à luz, ao toque e aos ciclos da natureza. Aqui, a vida experimenta as primeiras sensações de prazer e desconforto, preparando o instrumento biológico para algo muito mais complexo. 3. O reino animal, o ensaio da personalidade. Para compreendermos o reino animal, precisamos expandir nossa visão sobre o que é uma alma. Imagine um imenso oceano de consciência, a alma grupal. O animal ainda não possui uma individualidade permanente como a nossa, ele é como uma onda que se levanta desse oceano. Nesta etapa, a consciência desperta através do desejo e do instinto. Embora você note um temperamento único em um animal de estimação, ele ainda é guiado por uma inteligência coletiva. A alma grupal funciona como um grande reservatório de memória. Quando um animal morre, sua gota de experiência retorna ao reservatório, enriquecendo toda a espécie. É por isso que um pássaro já nasce sabendo construir seu ninho, ele acessa o banco de dados compartilhado de sua linhagem. No reino animal, a consciência está na ponta dos pés, tentando romper a superfície. Existe afeto, dor e aprendizado, mas ainda falta o fio condutor da mente autoconsciente. Falta aquele eu centralizado que diz, eu sou. Este reino é o laboratório onde a natureza ensaia a construção de um indivíduo. 4. O reino humano, o nascimento do ego. A grande virada ocorre na transição para o reino humano. É aqui que a bolha da alma grupal finalmente se rompe. Através de um impulso que vem de planos superiores, o despertar de manas, a mente, a consciência deixa de ser apenas uma gota no oceano para se tornar o próprio oceano em miniatura. Nesta etapa, como o teosofista A.P. Sinéd nos lembra, o homem está apenas na metade do caminho. Conquistamos a individualidade, mas agora o desafio é outro: transformar essa mente, que muitas vezes nos isola, em uma ponte para o espírito. No reino humano, deixamos de ser apenas seres que sentem para nos tornarmos seres que sabem que sentem.
5. O propósito da escala. Passamos pela rigidez do mineral, pela sensibilidade do vegetal e pelo instinto do animal para que, hoje, tivéssemos a capacidade de pensar e criar. A jornada da sensibilidade é o processo de transformar o bruto em sutil, o potencial em poder. E o mais incrível é que a escada não termina aqui. O que hoje chamamos de humano é apenas o rascunho de algo muito mais glorioso que está por vir. Referência de estudo: o livro O Budismo Esotérico. Autor: Vapê Sinek. Baseado nos ensinamentos da tradição teosófica.